Então vamos começar justamente sobre esse assunto, porque tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio é a questão que tem um reajuste salarial, a inflação está aí, ou seja, um maior poder de compra. O copo meio vazio é quanto isso impacta no orçamento do governo. Agora segue para o Senado, então, esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e que reajusta o salário dos servidores do Executivo. Foram 388 votos favoráveis e 43 contrários. Essa votação aconteceu quarta-feira, ontem. Bom, o projeto reajusta o salário tanto de cargos efetivos como de comissionados. E isso deve acontecer em duas etapas, 2025 e 2026. Os valores atualizados foram negociados entre governo e diversas categorias. O impacto é isso que está mais preocupando. No orçamento, vai ser de quase 18 bilhões de reais este ano, tá? Lembrando que a gente está na expectativa do ministro da Fazenda falar um pouquinho sobre cortes que a gente pode ter para atingir a meta fiscal desse ano, tá? E ainda falando desse pacto no orçamento, nos próximos anos vai aumentando. Por exemplo, em 2027, deve passar dos 29 bilhões de reais. Para cargos comissionados e funções de confiança, o reajuste vai ser diferenciado por segmento, variando de 9% a 30%. As gratificações também devem ser atualizadas em 9%. Já para os cargos militares, o aumento é maior, 18%, e vai ser aplicado ainda este ano. A proposta também prevê a criação de novos cargos a partir de 2 novas carreiras de nível superior em desenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento das políticas de justiça e defesa. A gente preparou uma arte aqui para você ver como é que vai ser o impacto desse reajuste quando a gente fala do orçamento do governo. Lembrando, de novo, Haddad daqui a pouquinho, às 3 da tarde, deve falar sobre como tentar cumprir a meta fiscal de 2025. Qual que vai ser o impacto? Para este ano, de quase 17,99 bilhões de reais. Praticamente 18 bilhões de reais. Em 2026, o impacto é maior. 26,76 bilhões. Isso quer dizer 26 bilhões 760 milhões de reais. E lá em 2027, gente, esse rombo ou impacto no orçamento, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, consegue ser ainda maior, passando dos 29 bilhões de reais. Vamos falar mais sobre isso, porque aumento de salário todo mundo quer, né? Ainda mais com a inflação do jeito que está. Eu, você, com certeza. O problema é o impacto que isso vai causar no orçamento do governo, e a gente sabe que tem outros impactos que vêm pela frente, né? Deixa eu conversar com o deputado Luiz Gastão, ele é o relator desse projeto. Deputado, bem-vindo por aqui, boa tarde para o senhor. Como eu falo, a gente tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio cheio é algo que todo mundo quer, que é um reajuste salarial diante dessa inflação, que a gente sabe que o nosso poder de compra sem esse reajuste está menor. Mas o copo meio vazio é esse impacto muito grande no orçamento de um governo que poucas vezes a gente ouve falar na palavra corte. Como é que vocês chegaram nesses números e como é que vocês estão imaginando algum colchão ali para a gente sentar ou para amortecer esse impacto, hein, deputado? Oi, Paulo. Antes de mais nada, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês. Mas primeiro nós temos que entender que as prerrogativas de acompanhar é do Executivo. Então, todos esses cálculos, esses reajustes, foram feitos através de várias mesas de negociação que foram encaminhadas pelo governo federal com diversas categorias profissionais. Essas mesas de negociações elevaram as convenções coletivas de valores a serem pagos. Então, nós na Câmara, nós avaliamos o impacto que isso vai ter no orçamento, sim, mas existia já um lançamento na LOA, já estava previsto no orçamento desse ano, então o governo federal cumpriu com as obrigações da legalidade. Não cabe a nós da Câmara gerar mais despesas, mas nós podemos e temos sim que ratificar o interesse do governo de fazer com que a máquina pública possa funcionar bem. Mas é importante salientar também de que esses reajustes estão fazendo com que várias funções elas possam estar mais compatíveis com os salários que existem no mercado e no setor privado, buscando fazer com que você possa reter valores e que o governo não perca boas capacidades de profissionais
para o serviço público, para que a gente possa ter mais eficiência e possamos ter mais profissionais de qualidade. Então, e esses novos cargos que foram criados, que eram cargos que já existiam vagos, eles vão principalmente para a área de educação, onde estão sendo criadas novas universidades e novos institutos federais, inclusive em várias cidades do interior do estado. Então, nós vamos poder levar mais qualificação, mais oportunidade de elevar a formação profissional e, com isso, a capacidade para novos empreendimentos. Então, não deixa de ser um investimento que está sendo feito. Agora, esse investimento ele tem que vir casado com a política de desenvolvimento também econômico e social, para que nós possamos também, ao desenvolver esses municípios, a capacidade da população, ampliar a arrecadação, ampliar o ambiente de negócios e fazer com que o Brasil possa continuar crescendo. Então, o que nós aprovamos ontem na Câmara, nós estamos dando para o governo também as ferramentas dentro da legalidade do que já está previsto no orçamento. Agora, eu queria que o senhor falasse também, porque teve mais de 60 pedidos de emendas ali, de alterações no texto, e o senhor rejeitou quase todas. E muitas dessas rejeições o senhor dizia justamente porque não tinha um cálculo ali orçamentário. E teve também uma pressão muito grande, estava travando toda a discussão e as pautas na Câmara, teve ali ameaças de greve e tinham tanto os parlamentares da base governista quanto parlamentares da oposição não concordando muito com o seu relatório ali final. Como é que isso chega agora para o Senado? Como é que está essa tramitação também com os senadores e qual que é a sua expectativa? Olha, Paula, vamos entender. O projeto ele previa 3 grandes blocos. O primeiro bloco era o que dizia respeito aos salários, já negociados com as diversas categorias profissionais, encaminhados pelo governo. Esse nós aprovamos 100%. O segundo bloco, ele previa a criação de novos cargos que já estavam vagos e os critérios desses cargos seriam ocupados. Então, nesse segundo bloco, nós aprovamos esses cargos, mantivemos o acesso pelo serviço via concurso público, mas também garantimos que o estado probatório ele pudesse ser feito também já com a contratação, como se fosse um período temporário. Além de termos aprovado que várias categorias de atividade meio, como contadores, administradores, pudessem ser lotados no GMI, no Ministério da Gestão e Inovação, e através do Ministério poder fazer alocação em qualquer ministério, dando mais mobilidade e fazendo com que esses profissionais, muitas vezes um ministério tinha poucos administradores e o outro tinha muitos, e não podia fazer essa transferência de um ministério para outro ou de um outro órgão federal. E isso também foi corrigido dentro do decreto. O terceiro bloco, ele previa a questão da ascensão de carreiras e da reorganização de alguns grupos, que geram também despesas e geram outros princípios. Esse terceiro bloco foi inteiramente rejeitado e nós tiramos porque aí sim teve uma pressão de várias categorias, porque toda categoria queria estar reenquadrada dentro de um outro ponto. E como o tempo para se discutir isso, o projeto já travava a pauta do Congresso e a medida provisória caduca dia 2 de junho, se nós não aprovássemos um relatório dando essa consistência para resolver o que é emergencial, nós não teríamos também condição de resolver o todo. Para isso, está sendo criado 2 grupos de trabalho, um no âmbito do Ministério da Gestão e Inovação, com acompanhamentos também de alguns parlamentares, para acompanhar essa transformação dessas categorias. E outro grupo de trabalho, criado pelo presidente Udo Mota, que vai ser, inclusive, coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, para que nós possamos discutir a modernização da administração pública, a inovação e outros processos de gestão, dando condições de aprovar, aí sim, um projeto mais amplo de modernização da máquina pública e de critérios que você possa iniciar uma gestão de uma reforma administrativa, olhando para um país mais moderno, olhando para um país que tenha mais condição de atender as grandes demandas da população.
Agora, deputado, tem alguns parlamentares, próprios deputados, imagino que agora passando para o Senado, devem conversar isso também com alguns senadores, que não concordam, dizendo que nem todos foram incluídos em reajustes ou com os mesmos valores. Eles citam, por exemplo, médicos e veterinários que atuam nas universidades, dizendo que ali fere a Constituição, princípio de isonomia, que eles querem que isso seja arrumado dentro desse texto. O senhor acredita que essas reclamações que aconteceram lá na Câmara, mesmo sendo vencidas, já que o projeto foi aprovado, agora no Senado possam ter algumas alterações, podem voltar realmente para a Câmara para esse ajuste final, para essa aprovação final? Não cabe ao parlamento o projeto de iniciativa de despesa. Todo projeto de iniciativa de despesa tem que vir do Executivo. O que acontece com essas categorias é que há um questionamento na origem. Durante a convenção coletiva, a discussão coletiva dos aumentos para essas categorias, foram dados percentuais diferenciados para algumas categorias de professores universitários, não de médicos em geral, que essas categorias terão sim reajuste de 4,5% esse ano e 4,5% no próximo ano. Mas essas categorias queriam o mesmo percentual de reajuste de outras categorias, também médicos, mas que trabalham na rede pública de atendimento à população, que hoje percebem um salário menor. Então, o governo achou que deveria dar um percentual diferenciado para essas categorias, e isso foi tratado no Executivo. Não cabe ao parlamento o aumento dessa discussão, ou não da discussão, o aumento desse valor, porque nós não podemos definir despesa pelo parlamento, ela tem que vir do Executivo. Então, no grupo de trabalho, nós encaminhamos essa questão do mérito, nós não entramos no mérito, se eles teriam direito, se é justo ou se não é justo. Nós entramos na legalidade e na funcionalidade do que é o papel da Câmara dos Deputados. Deputado, só para encerrar, vou fazer uma pergunta para o senhor, como cidadã e como jornalista, porque muita gente deve estar se perguntando mesmo agora. Eu, por exemplo, como jornalista, não tenho um aumento salarial que é definido por vocês. E muitos profissionais brasileiros que vivem nessa mesma situação. A gente vê a inflação ainda alta, a taxa Selic alta e Galípolo concordando e dizendo que vai continuar assim por um tempo. Ou seja, a gente não consegue aumentar os nossos salários assim. Depende muito das empresas onde a gente trabalha, né? Para quem é CLT, enfim, ou quem tem seu próprio negócio. E aí a gente está falando de preços de alimentos nas alturas, de orçamento que não sabe como é que vai se chegar à meta fiscal. A gente está falando de impactos aí bilionários, fora as emendas parlamentares que já causam impactos bilionários. O senhor acha que era o melhor momento de levar realmente esse texto adiante, de aprovar esse reajuste nesse momento, sendo que a gente está vendo aí tantas pessoas com poder de compra reduzido, proteína muito cara aqui no Brasil, inclusive, e ao mesmo tempo com esses rombos que a gente já tem milionários e bilionários dentro do orçamento? Olha, primeiro nós temos que entender, e eu concordo com você, com toda a análise que se faz com relação à taxa de juros. Nós estamos vivendo uma taxa de juros de 15%, onde nós estamos com inflação de 6%. É a maior taxa de juros do mundo. Hoje nós pagamos de juros cerca de 45% do orçamento. Cada 1% de juros que nós pagamos representa mais ou menos 1 bilhão de despesa anual para o governo. Agora, essa gestão cabe ao governo federal. No caso, as negociações coletivas, as negociações dessas categorias, o ajuste dessas categorias é prerrogativa do governo federal. Esses aumentos foram tratados pelas categorias e justiça seja feita. Muitas dessas categorias estavam com salário abaixo do mercado e você começa a perder valores e talentos para o serviço público. Então, agora, a gestão da máquina pública, do tamanho da máquina, da quantidade de despesas e da confiança que o mercado tem com relação ao governo, aí tem que ser tratado pelo governo junto ao mercado, porque nós precisamos sim dar essa sinalização à população para que uma máquina mais eficiente, arrecadando melhor e distribuindo melhor os seus recursos, possa fazer com que, baixando os juros, possa criar uma ambiência melhor para os negócios e fazer com que o país cresça. Mas no caso desses reajustes, eles já foram concedidos e foram através de medida provisória que estava vigorando desde 31 de dezembro.
Então, esses funcionários já vinham percebendo esses salários. Se a Câmara não tivesse aprovado esses salários, eles retroagiriam, e nós temos uma máxima na legislação que depois que você dá um aumento, para retroagir, você cria um embaraço ainda maior. Então, nós poderíamos ter greves de funcionários e uma situação caótica no serviço público. Nós buscamos resguardar o trabalhador público, resguardar a segurança jurídica para que a gente possa ter tranquilidade. Agora, cabe sim ao governo ter o acompanhamento dessa gestão e fazer com que isso possa reverter em investimentos e diminuição de despesa em áreas que só trazem despesas e não aumentam a arrecadação e não dão conforto à população. Tá certo, deputado. Obrigada por ter conversado aqui com a gente, viu? Bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.